Esse é a AulaCast do Pauta Criminal, um podcast sobre o poder punitivo. Em cada AulaCast, eu, Davi Tangerino, professor da UERJ e advogado criminal, escolherei um tema de dogmática penal, sempre em 2 passos. Apresentar uma síntese do que vem preponderando na doutrina e nos tribunais, para depois escolher alguns temas mais sensíveis para aprofundamento. O tema de hoje é legalidade penal. A nossa aula de hoje, então, começa naturalmente na Constituição Federal. No artigo 5º, inciso 39, nós temos a conhecidíssima locução, a expressão: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse texto é repetido no artigo 1º do Código Penal e no artigo 1º do Código Penal Militar. A legalidade penal é classicamente dividida em 4 aspectos: a reserva legal, a taxatividade, a proibição de analogia in malam partem e a irretroatividade penal como regra geral. O primeiro aspecto, então, da legalidade penal, também chamado de reserva legal, tem relação com a palavra lei, no inciso 39 da Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina. E como todos sabemos aqui, lei designa uma série de coisas na nomenclatura jurídica. Nesse caso, então, nós estamos a falar de lei em sentido estrito, assim entendidas as leis ordinárias e as leis complementares. E isso tem uma série de fundamentos para que seja assim. A primeira referência está na própria Constituição. É competência exclusiva da União legislar em matéria penal, conforme o artigo 22, inciso 1º. Como consequência disso, as leis penais são leis nacionais. Vocês lembram que existe uma diferença entre lei nacional e federal. A lei federal vem da competência da União também, mas só afeta o âmbito federal. Ao passo que a lei nacional é aquela que vem da União e afeta todos os entes federativos, como naturalmente é o caso das leis penais. E existe um sentido de garantia na reserva legal. Em tese, é o processo mais democrático, mais lento, mais depurado de debates legislativos, de trânsito em comissões que precedem a criação de lei ordinária, de lei complementar, com mais razão ainda, porque demanda um quórum diferente. Um segundo aspecto da legalidade penal é a taxatividade. O que quer dizer isso? A norma penal incriminadora tem que ser clara. É preciso se compreender aquilo que a norma está ordenando. Qual é o fundamento disso? Prepondera na doutrina e, se nós olharmos bem, também na legislação, a ideia de que a pena tem um caráter preventivo. O artigo 59 fala lá que o juiz, considerando aquelas 8 circunstâncias do caput do 59, fixará conforme seja necessário e suficiente para a repressão e prevenção do crime. Ora, a norma só pode atingir essa pretensa finalidade preventiva se o destinatário da norma puder compreender com clareza aquilo que está sendo proibido. Esse tema já nos remete, já invoca o tema da proibição de analogia. Olhando bem, o tema da proibição de analogia desfavorável ao indivíduo, também mais comumente usado em latim, vedação de analogia in malam partem, tem a rigor muito mais a ver com a fragmentariedade. Como todos sabemos aqui, o direito penal tem caráter fragmentário. Ou seja, ao contrário de muitos outros ramos do direito que têm uma pretensão
exaustiva, ou seja, de regular todas as relações jurídicas compreendidas naquela seção, né, naquele ramo do direito, por exemplo, o direito civil. O direito civil tem a pretensão de dar uma resposta para todo e qualquer conflito patrimonial envolvendo partes privadas. De modo que, diante de um caso novo, em que não haja uma lei expressa, é possível se valer de uma série de recursos interpretativos integrativos rumo a uma solução adequada. Porque o juízo civil, neste caso, tem que dar uma resposta. Ele precisa compor este conflito de alguma forma. No penal, não funciona assim. No penal, nós estamos falando de exercício de poder punitivo e que, portanto, de antemão, nós já sabemos, né, que não será possível uma definição de crime a priorística. Quem tentar fazer uma fórmula dizendo assim, crime é toda aquela conduta que seja, aí vocês podem escolher o adjetivo, grave, imoral, perturbadora, disturbadora da ordem social, não será capaz, não será suficiente para abarcar todos os tipos penais. Vejam que, pensando do ponto de vista dos fatos, né, gente? Um homicídio, alguém matar alguém, do ponto de vista fático, empírico, totalmente diverso de alguém lançar poluentes num rio, que por sua vez é totalmente diverso de alguém oferecer dinheiro para um funcionário público quebrar o seu dever de ofício. O que reúne todas essas condutas sob o guarda-chuva do direito penal é a criminalização. É a escolha legislativa de selecionar algumas condutas como criminosas e, consequentemente, sujeitas a penas, né? A sanção propriamente penal. Então é sempre uma escolha de exercício do poder punitivo e, como toda escolha, portanto, ela é fragmentária. É por isso que nós não admitimos a analogia em malam partem no direito penal. Nós não podemos, via interpretação, aumentar o alcance do projeto punitivo definido, em primeiro plano, pelo Congresso Nacional. Naturalmente, esse tema se justifica dentro do estudo da legalidade, porque essa fragmentaridade é reforçada pela legalidade. O que isso quer dizer? Uma vez selecionada pelo legislador aquela conduta a ser criminalizada, ela é vestida, ela é enquadrada, ela é descrita dentro de uma norma penal incriminadora, né, que nós chamamos também de tipo penal. E, portanto, aí sim, a soma da fragmentariedade com a legalidade estrita nos permite afirmar com tranquilidade a proibição, a vedação de analogia em malam partem no direito penal brasileiro como atributo da legalidade penal. E o quarto e último aspecto é que também está expresso na Constituição é a irretroatividade da norma penal como regra. E já vou dizer por que como regra. Então, o inciso 40 do artigo 5º diz: a lei não retroagirá, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Essa ideia, né, está depois refletida no Código Penal e no Código Penal Militar. Tá? Muito bem. Existem algumas exceções à retroatividade da lei penal. A primeira e mais óbvia já está aqui na própria Constituição, salvo para beneficiar o réu. E aqui, então, nós vamos dividir, né, essas normas que beneficiam o réu, e essa palavra é um pouco esquisita, deveria ser para beneficiar o cidadão,
porque réu já pressupõe uma relação processual, pressupõe que o sujeito já tenha sido acusado, pelo menos, né? E, no entanto, ela retroage em favor de todos nós. Vamos dividir, então, em duas figuras. Primeiro, a figura da abolitio criminis, que nada mais do que uma lei, né? Uma nova lei, que deixa de considerar criminosa uma determinada conduta. Então, lá em 2008, nós tivemos uma reforma dos crimes sexuais e revogamos expressamente o crime de adultério. Portanto, esta norma retroage porque é mais benéfica e recebe o nome de abolitio criminis porque retira o caráter criminoso de determinada conduta. Qual o efeito disso? Artigo 2º do Código Penal: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O Código Penal Militar, no artigo 2º, tem uma redação parecida. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Portanto, o Código Penal Militar tem uma ressalva expressa para a possibilidade dos efeitos civis, o que também se aplica no direito penal comum. Mas se nós voltarmos aqui ao Código Penal, o parágrafo único do artigo 2º diz: a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Aqui, então, nós estamos diante não mais de uma lei que descriminaliza um fato, mas que dá um tratamento mais benéfico. Então, nós não chamaremos esse evento, né, essa lei, de abolitio criminis, porém de lex mitior, uma lei mais favorável ao cidadão. Ela também retroage, inclusive, ou sendo irrelevante, já tem inclusive trânsito em julgado. Da mesma forma, o Código Penal Militar, no artigo 2º, parágrafo 1º. O Código Penal Militar tem uma previsão bastante interessante que já foi validada pelos tribunais superiores em determinados casos concretos. Diz assim: para se reconhecer qual a mais favorável, portanto, qual a norma mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Portanto, o que nós temos aqui no texto é a impossibilidade de pegar pedaços da lei, porém entender no conjunto, né, em bloco, qual seria a lei mais favorável. Previsão essa que não está no Código Penal comum, o Código Penal de 1940, cuja parte especial foi reformada em 84. Há ainda, gente, um terceiro. Então nós falamos de abolitio criminis, nós falamos de lex mitior, e agora há um terceiro campo de exceções. A proibição geral de retroatividade da lei penal, que são as ditas leis excepcionais ou temporárias. O que são leis excepcionais ou temporárias, né? São leis que, para colocar de uma maneira simples, já tem prazo de validade. Então a lei já criminaliza um fato partindo da premissa de que será por um tempo determinado. Então, temporária, quando tem um tempo determinado; excepcional, quando agora não tiver um tempo certo, mas um evento excepcional que, uma vez superado, faz desaparecer aquele crime. Por muito tempo, nós só tivemos exemplos anedóticos para dar em sala de aula sobre o artigo 3º, até que nós tivemos a Copa do Mundo, para o qual foi promulgada a Lei Geral da Copa, e ali havia uma série de crimes, a maioria deles ligados à proteção de marcas, né, e direitos autorais, afetos ali correlacionados
ao evento. E essa era uma lei temporária, porque nós sabíamos de antemão que em algum momento a Copa do Mundo ia terminar e, portanto, as pretensões de marcas ou outros interesses econômicos também cessariam. E, gente, aqui não é muito difícil entender por que esta lei, que embora expire, então passado o dia último de vigência dessa lei, aquela conduta não é mais criminosa, mas aqui fica razoavelmente simples entender por que isso não pode retroagir, porque senão ela perderia qualquer efeito dissuasório. O sujeito cometeria tranquilamente os crimes previstos na Lei Geral da Copa, confiando que no dia que essa lei, essa norma penal dentro da Lei Geral da Copa, por exemplo, expirasse, a conduta dele não seria mais criminosa. Obviamente, isso contraria o próprio instituto da lei excepcional ou temporária, que está prevista no artigo 3º do Código Penal e no artigo 4º do Código Penal Militar. Aqui, portanto, terminamos nesse primeiro bloco o que eu poderia chamar de estado da arte. Como é que as coisas estão colocadas, quais são os temas, quais são os conceitos, e podemos partir então agora para os problemas, para as situações mais complicadas, para as exceções, para as tensões que esse tema recebe tanto na doutrina quanto na jurisprudência. E eu vou começar falando seguindo, portanto, a ordem da minha exposição, vou trazer um campo de problemas na reserva legal. Eu acabei de falar aqui de que tipos penais só podem ser criados por lei. Entretanto, esses dias, há poucos anos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, ADO 26, relator o ministro Celso de Mello, numa sessão conjunta com o mandado de injunção 4733, relator ministro Fachin, interpretou os crimes, os tipos penais de discriminação, são aqueles crimes que estão previstos, por exemplo, na lei do racismo, mas também no Código Penal. Então nós temos lá, exemplificativamente, a injúria racial. O que diz a injúria racial? Diz assim: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Nós vamos ter alguns tipos penais na nossa legislação que tem esse esquema que eu estou dizendo aqui, quando o crime consiste na utilização de elementos relacionados a determinadas características de grupos minoritários, nem sempre matematicamente minoritários, mas minoritários dentro do jogo de poder, do jogo de espaço de uma determinada sociedade. Quem está faltando? Que grupo social importante que sofre injúria ou sofre outros crimes de discriminação que está faltando no artigo 140, parágrafo 3º, por exemplo, do Código Penal? A população LGBTQIA+. Por uma escolha legislativa, eles ficaram de fora. Portanto, absolutamente cabível uma ADO. Você bate a porta do Supremo para dizer: Supremo, existe uma inconstitucionalidade por omissão. Há um grupo que está sendo excluído da proteção penal via norma incriminadora, para quem acredita nessa proteção, que é a população LGBTQIA+. E o Supremo, corretissimamente, disse: de fato, há uma omissão constitucional. Nada explica que a injúria por raça, por cor, por etnia, por religião, por origem, por ser idoso ou portador de deficiência tenha um tratamento penal diferente ou que não é estendido à população LGBTQIA+. Qual que é o erro, na minha opinião, dessa decisão do Supremo? Quem for à lei da
Lei 9868, que regula justamente as ações declaratórias de inconstitucionalidade, vai ver que no caso da inconstitucionalidade por omissão, artigo 12H da Lei 9868, a Suprema Corte deveria declarar a omissão constitucional e informar a Casa Legislativa para que tome providências. O que fez o Supremo nesse caso? Criminalizou. Ele pulou a etapa legislativa e simplesmente disse: agora quem ler, por exemplo, artigo 140, parágrafo 3º, raça, cor, etnia, religião, origem, etc., é como se ali também tivesse escrito elementos referentes à orientação sexual, por exemplo. Então, qual é a minha discordância do Supremo? Obviamente, está correto em declarar a omissão, obviamente, é um tratamento discriminatório não incluir a população LGBTQIA+, nesses tipos penais, mas não cabe à Suprema Corte criar tipos penais. Nesse sentido, aliás, votaram os ministros Lewandowski e Dias Toffoli. E, uma vez aberta a porteira, como diz o ditado popular, onde passa boi, passa boiada. Não custou muito para que agora um tema de penal tributário, portanto um tema muito menos caloroso, né? Um tema com muito menos apelo social, como é o caso justo da demanda da população LGBTQIA+, mas esse tema chegou primeiro no STJ, no HC 399-109, e depois foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no RHC 163-334, relator o ministro Barroso. Qual foi a questão que se colocava ali, gente? Houve uma tentativa de criminalizar o contribuinte de ICMS que sistematicamente não pagava esse tributo. Então, se alegava ali que havia empresários que sistematicamente se financiavam por meio da omissão sistemática de recolhimentos de ICMS. E, de fato, essa é uma conduta muito reprovável, gera distorções no mercado. Além dos efeitos arrecadatórios óbvios, né, gera um problema competitivo, porque a empresa séria que paga regularmente o seu ICMS tem uma desvantagem competitiva diante daquele devedor contumaz. Só que nós temos basicamente dois tipos de crimes tributários. Nós temos aquele crime em que se paga menos ou não se paga nada de tributo, usando uma fraude, que são os crimes materiais, ou nós temos aquelas figuras de apropriação indébita tributária, crimes considerados formais, em que o sujeito, como substituto tributário, desconta um valor e não o repassa ao ente. Por que nós falamos então de apropriação indébita? Porque o contribuinte daquele evento não é ele. Ele apenas retém de alguma forma o dinheiro do contribuinte de verdade e tem o dever, portanto, de repassar aquele valor que, eu insisto, não é devido por ele, mas pelo contribuinte de fato, ao ente. Então, o exemplo mais simples aqui é o imposto de renda retido na fonte. O empregador, por uma facilidade do gestor tributário, já retém na fonte a parcela de imposto de renda devida pelo empregado. Devida pelo empregado. Ele só, então, desconta e repassa. Aquele dinheiro não é dele. O dinheiro é doente, né? Porque é tributo devido e o contribuinte é o empregado. Então, o que o STJ fez primeiro e o STF confirmou depois? Enfiou neste modelo de apropriação indébita tributária o ICMS próprio. No ICMS, gente, quem compra um computador paga ICMS. Mas quem é o contribuinte, né? Quem é que deve aquele tributo? Não é o adquirente do computador, é o vendedor do computador. É claro que o adquirente do computador assume o ônus econômico, porque o produtor do computador vai repassar no preço o custo daquele tributo. Mas quem deve o ICMS é o produtor do computador. Então, qual foi o malabarismo
e, na prática, portanto, o novo tipo penal que foi criado pela via da jurisprudência, considerar de alguma forma o ICMS embutido no preço e suportado economicamente pelo adquirente de um bem ou pelo tomador de um serviço como se fosse uma forma de desconto. Mas, obviamente, é tributo próprio e, portanto, não tem adequação típica, na minha opinião. Mas, uma vez firmada a tese pelo Supremo, a minha opinião passa a ser só uma opinião e, do ponto de vista operativo, nós temos um novo crime criado pela jurisprudência. A tese que foi fixada nesse RHC é a seguinte: o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação indébita, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137 de 90. Passemos agora, então, ao campo da taxatividade e já com um horizonte aqui de legalidade no tema das remissões normativas. Remissão é um tema um nome mais amplo para um assunto que geralmente os alunos conhecem como lei penal em branco, ou norma penal em branco, ou elemento em branco. Que história é essa? Nós sempre colocamos nas aulas de tipicidade, nós lembramos então, ou mostramos para os alunos que os tipos penais são constituídos sempre por um verbo, que é o núcleo do tipo, e uma série de palavras. Nós chamamos essas palavras de elementos do tipo. Esses elementos do tipo, basicamente, são reunidos em 4 categorias: os elementos descritivos, os normativos, os elementos em branco e os elementos subjetivos. Elemento descritivo é aquele que o legislador gostaria que, em torno dos quais, houvesse um consenso social. Descritivo, não é preciso interpretar. Obviamente isso não existe, né, gente? Tudo é passível de interpretação. Quem for pegar os cursos, né, palavras recorrentes de exemplo de elemento descritivo, e está correto, a palavra mulher ou a palavra noite. Mas vejam, mesmo esses 2 conceitos admitem interpretação. Mulher abarca a mulher transexual. Noite é o período em que não há mais luz, ou é luz natural, luz solar, ou é aquela parte do dia que se inicia depois das 18 horas. Então, vamos chamar então de elementos descritivos aqueles elementos do tipo em torno dos quais haveria um grande consenso social, em que não há uma grande margem interpretativa. Para então distinguir dos elementos normativos do tipo, que são aqueles que efetivamente demandam o emprego de uma régua, de uma comparação valorativa. Por vezes uma valoração mais social, por vezes uma valoração com outros elementos do direito. Então, obsceno, praticar ato obsceno. O que é obsceno? Nós não temos uma definição descritiva, por assim dizer, do que seja obsceno. Então, vai ser construído, no caso concreto, a partir do jogo argumentativo, a partir do contexto daquela conduta naquele contexto social e, inevitavelmente, né, gente, vai ser fortemente influenciado pelo modo de pensar daquele tomador de decisão, daquele juiz, daquela juíza. Obsceno, portanto, é um desses elementos que eu falei, cuja régua é mais social. Mas nós temos a palavra indevidamente, sem justa causa, que também são conceitos que demandam uma interpretação, um horizonte axiológico, né, valorativo, agora com incursão ingredientes, né, mais propriamente jurídicos. Indevidamente é aquele contrário ao dever. Portanto, na fundamentação do que é indevido, nós vamos ter que fazer alguma referência jurídica. Para então chegarmos aos elementos subjetivos, que são aqueles que dizem respeito
ao dolo, só é injúria, aquela expressão que pode afetar o decoro, a dignidade, desde que dita, verbalizada com o especial fim de ferir a honra de alguém. Então, todos esses tipos que têm o para que, com a finalidade de, são recortes do dolo e, portanto, elementos subjetivos do tipo. Para chegarmos no que interessa mais diretamente à nossa discussão, que são os elementos em branco. Por diversas vezes o legislador não consegue ou não quer exaurir no próprio tipo o alcance da proibição. Isso é marcadamente verdadeiro naqueles tipos que têm forte interdependência administrativa ou de outros ramos do direito. Então, em vez de o legislador colocar na lei penal tudo que possa ser poluente ou poluidor, ele usa a palavra poluição apenas e deixa os órgãos administrativos ambientais parametrizarem o que é poluição. Esses são elementos em branco. E aqui, gente, fica clara a tensão com a legalidade. Ora, não é só o legislativo que pode criar lei? Se eu estou deixando a Anvisa definir o que é droga, então eu estou deixando, no final do dia, a Anvisa criminalizar o tráfico. E, sim, essa tensão existe, sim, nós convivemos com ela. Não me parece possível escapar dessa remissão. Por que remissão? Porque você remete o intérprete para fora do tipo, ele precisa se valer de outra norma para entender a proibição, daí esse nome geral, remissão. Nós não temos como fugir delas, mas nós temos que pensar em alguns limites. Vejam, por exemplo, o artigo 184 do Código Penal. Diz assim: violar direitos autorais. Ora, violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Parte da doutrina chama isso de lei penal em branco de remissão geral. Por que remissão geral? Porque você remete tudo para o campo dos direitos autorais. Particularmente para mim, o artigo 184, assim como o artigo 268 do Código Penal, que ficou bem famoso por conta da pandemia, tem problemas sérios de constitucionalidade. O 268 diz assim: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Ora, gente, em ambos os casos, qual é o comando? Toda norma penal incriminadora tem um comando, ou de ação ou de abstenção. O 184, o comando é não viole direito de autor. Ora, este é o comando de todo um ramo do direito chamado direito autoral. Portanto, gente, não é sustentável que o artigo 184, pelo menos no caput, descreva uma conduta. Violar não pode ser uma conduta penalmente relevante, porque violar não é uma ação passível de compreensão, de descrição. Matar, subtrair, constranger, despejar, desmatar, são todos verbos que nós conseguimos fechar os olhos e imaginar um ser humano, de alguma forma, realizando esse verbo. Se eu digo violar, não é possível associar isso a uma conduta, mas a um universo infinito de condutas. E, portanto, isso esvazia o próprio sentido do tipo penal. Mas mesmo naqueles casos em que nós admitimos a remissão, eu trago aqui pelo menos mais um grupo de casos que merece uma reflexão separada. Davi, é possível haver remissão a leis estaduais ou municipais? Porque vejam, gente, neste caso nós temos um desafio a mais. Não só eu estou remetendo o intérprete para fora da lei em sentido estrito, como é o caso do que é droga, que é uma norma da Anvisa, ou poluição, que é uma resolução do CONAMA, mas agora eu estou remetendo o intérprete para fora do âmbito da União.
e, portanto, poderia contraditar, frustrar o caráter nacional da norma. E a resposta é sim. Eu acho que é possível, sim, quando houver, gente, uma singularidade do ato administrativo, seja ele geral ou individual, justificável ou que justifica a produção legislativa do ente estadual ou municipal. Então eu vou pegar um bom exemplo do que eu acho que pode. Lá na Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 98, nós temos o artigo, por exemplo, 63, mas também serviria o 64, alterar o aspecto ou estrutura, estou lendo o 63, de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Naturalmente, gente, o caráter histórico de uma edificação pode ter e tem, inescapavelmente tem, singularidades do município ou do estado. Então, pensando o problema às avessas, eu tenho como fazer uma lei dizendo toda igreja católica que seja, estou pensando aqui um exemplo exagerado, do século XVII, branca, pintada de branco, que tenha um sino. Não, então, essa seria uma escolha. Definirá prioristicamente no âmbito nacional quais são as igrejas católicas que merecem proteção penal por seu caráter religioso ou histórico. Obviamente, essa decisão não vai funcionar. Pode ser, gente, que uma determinada igreja católica de um município recente tenha há 15 anos, há 20 anos, esses dias, passado por um evento histórico marcante daquela comunidade que justifique um ato administrativo de especial proteção. Portanto, nesses casos em que a racionalidade do que proteger pela lei penal passe por uma singularidade local, é absolutamente possível o recurso à remissão para atos estaduais ou municipais. O que não resolve tudo, porque há determinados conceitos, todavia, que precisam ser íntegros nacionalmente, né? Então, o conceito de poluição, por exemplo, é definido por uma resolução do CONAMA. Davi, é possível haver um ato administrativo municipal ou estadual avançando o conceito de poluição da resolução CONAMA? Eu até acho que pode, desde que haja uma singularidade. Então você pode ter, por exemplo, uma norma diferente de ruído, né, para fins de aferição de poluição sonora, diante de por exemplo, uma espécie animal específica particularmente sensível a ruídos. Ou uma particularíssima restrição de construção nas poucas regiões do Brasil em que há resíduos, em que há resquícios, né, arqueológicos. Nós temos lá no Nordeste, né, aquelas pinturas rupestres. Bom, realmente a presença de pintura rupestre pode reclamar normas protetivas muito particulares. Mas nós temos, por exemplo, no estado do Ceará, uma resolução da SEMAS, depois COEMA, que amplia o que seja poluição por uma série de atividades econômicas, para além da resolução CONAMA, sem nenhuma especificidade, particularidade local que justificasse a exceção. Este avanço aqui é claramente inconstitucional. Poluição deve ser de modo genérico, igualmente poluição em todos os estados da federação, para que se mantenha o caráter nacional da norma. E por último, porque o nosso tempo aqui também já está se estendendo bastante, o tema da retroatividade do elemento penal em branco do complemento da norma. Davi, se o elemento em branco retroagir
né? Ou seja, se houver uma alteração do elemento em branco, melhor dizendo, há retroatividade? Perguntando de outra maneira, para o elemento em branco, vale o artigo 3º ou o artigo 2º do Código Penal? Os primeiros casos que chegaram no Supremo tinham a ver com tabela de preço. E, naturalmente, corretamente, o Supremo dizia, olha, a tabela de preço é uma norma temporária. É da própria natureza da tabela que ela mude, é para isso que ela serve. Então, vamos aplicar o artigo 3º. Isso não resolve todos os problemas, todavia. Haverá alterações da norma complementar, como já aconteceu na então Portaria 334 do Ministério da Saúde, de onde se excluiu, temporariamente, mas se excluiu o cloreto de etila, que as pessoas conhecem mais popularmente como loló ou lança-perfume. Se o Estado brasileiro decide não mais criminalizar o comércio de cloreto de etila, essa não é uma norma temporária. Houve uma mudança de projeto criminalizador. E nesse caso, portanto, a alteração do complemento do elemento em branco deve sim retroagir, porque traduz agora não uma adaptação, né, não uma atualização, não aquele elemento naturalmente transitório como uma tabela de preço, mas uma mudança de pauta criminalizadora. E pelo princípio da isonomia, nada justificaria que o sujeito que, na hipótese, de novo, né, vamos supor que se avance a descriminalização da maconha. Então, nada justificaria que o sujeito que 5 dias antes da retirada da maconha da norma da Anvisa fique preso e o sujeito que 5 dias depois da promulgação da norma não tenha cometido nenhum ilícito. Ficamos por aqui. Aquelas que tiverem dúvidas, sugestões, temas, por favor, escrevam para pautacriminalpodcast@gmail.com. E para acompanharem as próximas aulas e as próximas entrevistas do Pauta Criminal, nos sigam no Instagram, no @pautacriminalpodcast ou no Twitter, @pautapodcast. A produção do Pauta Criminal é de Denise Tangerino. O tema Baby Devil, que está na abertura da Pauta Criminal, é uma faixa produzida pelos Mook Brothers com a participação de Cássio Ferreira no sax alto. Siga Mook Brothers no Instagram e nas plataformas de streaming. Gravação e edição de Marcelo Cardoso e Sérgio Pinheiro na Casa do Podcast.